generosa. E agradecer também os meninos, né, os alunos, que mostraram o tempo todo muito interesse, né, de estar buscando, né, mesmo nesse tempo esquisito que a gente está vivendo, de tantas incertezas e restrições, né, de estar buscando conhecimento, de estar buscando de alguma forma, né, estar atualizado, né, não estar parado, digamos assim, totalmente, né. Então, fico bem feliz, assim, eu sinto que a gente está terminando esse ciclo e eu me sinto com missão cumprida, né? Quem sabe mais para frente a gente pode pensar em outras coisas, mas esse ciclo fechado eu acho que foi algo muito especial para todos. Foi a primeira vez, né, que vários de nós trabalhamos, né, nessa plataforma EAD. A gente demorou um pouquinho para se ajustar, mas logo se ajustou. E eu acho que foi muito rico, tanto para quem estava ministrando, né, mais na frente aí das aulas, como para quem também estava de ouvinte, né, participando. Acho que todo mundo cresceu um pouquinho, né, nesse momento com esse projeto. Então, eu quero agradecer e passo a palavra, então, para a professora Rafa, dizer que é um prazer te ter aqui nesse grupo, viu, Rafa? Também, muito obrigada para estar se esforçando. Eu acho que a gente está num período aí muito difícil, né, assim, que hoje a gente estava conversando com os alunos do estágio, né, lá no curso com o Rodrigo, que não está sendo fácil para ninguém, assim, eu fiquei até com medo porque eu não estava muito bem na semana passada de não ter melhorado e cumprir com o combinado com você, mas graças a Deus já estou melhor, saí do isolamento social, que era dentro do quarto, estou no isolamento um pouquinho mais ampliado, né, então tá melhor agora, mas assim, eu estou muito feliz de estar participando. Quando você me propôs, né, assim, já aceitei de primeira, mesmo sabendo que ia ser um desafio, porque falar de saúde mental com um paciente neurológico, né, parece que a gente está meio que dividindo, né, como eu vou falar de neurologia ou de reabilitação com uma pessoa que sabe tanto como você, que eu admiro bastante, mas aí você trouxe a palavra saúde mental, né, que aí já mexe com aquilo que eu gosto tanto. E eu atendi durante muito tempo dentro do consultório pacientes neurológicos, focando muito mais a saúde mental, né? Não que eu dividia isso, porque a gente sabe que não é nosso foco, nosso objetivo, mas eu tinha uma TO que trabalhava muito comigo, mais voltada para a reabilitação, e eu focava mais essa parte de saúde mental. Então, quando eu fui buscar, ainda você falou assim, envia algum material para os alunos, e não tem, né, assim, muito falando da saúde mental, assim, de uma maneira mais isolada, né? A gente tem algumas coisas que vêm nos artigos em processo, então eu acho que hoje o momento vai ser muito de falar da minha prática, assim, né? Como eu fazia para olhar esse sujeito, né? Como que eu fazia para perceber esse sujeito, né? De uma maneira integral, né? De uma maneira completa. Então eu vou tentar trazer um pouquinho como que eu me estruturava e eu acho que talvez ajude um pouco a organizar o pensamento de todos, assim, dos alunos, né? Vou tentar ser breve, vou tentar ser objetiva também, né? Falo às vezes muito, falo rápido, ainda mais quando tá, né? Acho que nesse EAD que está sendo tão difícil, assim, né? A gente acaba falando mais rápido ainda e achando, não tá vendo o rosto para ver se tá bom, se não tá, se tá entendendo, se não tá entendendo, então é mais difícil. Eu não sei como que você faz, mas eu estou fazendo sempre assim com a aula. Eu passo todos os slides, falo deles, né? Porque como eu não vejo as perguntas na hora, depois eu fecho e a gente abre para alguma discussão, para alguma colocação que alguém quer colocar. Não sei se pode ser assim, Ares. Pode ser, Rafa, para não atrapalhar o raciocínio, né? Pode ser da forma como... Isso, foi o que eu pensei. Eu fiz alguns slides, mas eu vou passar assim de uma maneira mais rápida. Eu acho que só para me orientar também na construção do pensamento, tá? Então eu vou tentar colocar aqui a apresentação. Vê se vocês conseguem ver, Ares. Espera aí. E é isso, eu estou aparecendo aqui. Tá aparecendo, Ares? Tá aparecendo, já? Estou. Tá? Eu vou tentar pôr aqui uma apresentação. Tem algum microfone aberto, eu acho. Tem, gente. Fecha o microfone, por favor. Vê se ficou em formato de apresentação, se tá bom? Ficou sim, Rafa. Tá, então tá bom. Então eu vou dar uma continuidade aqui, tá bom?
Então, assim, quando a Ares me trouxe, né, para a gente falar um pouco dessas disfunções neurológicas, com adoecimento mental, com esse sofrimento psíquico, a primeira coisa que eu pensei, assim, né, quando a gente fala de lesão cerebral, vou usar palavras bem simples para a gente entender, para ficar mais uma conversa do que uma palestra, assim. Quando a gente pensa nessa lesão cerebral, a gente pensa muito em algo centrado na neurologia, né, principalmente. E aí, como terapeuta ocupacional, né, com o pensamento da teodinâmica, que a gente olha para esse subjetivo, né, a gente não deve, na maioria das vezes, eu acho que sempre, reduzir os nossos atendimentos a apenas esses aspectos relacionados à lesão, né, à patologia. Então, quando a gente pensa nessa lesão cerebral, ou nessas disfunções neurológicas, vai muito além das perdas cerebrais, motoras e cognitivas, né? A gente tem que pensar sempre nesses aspectos como interligados e principalmente na experiência subjetiva desse sujeito com relação à sua lesão cerebral. Então, é muito diferente, eu sempre colocava para os alunos, né? Quando um paciente tem uma esquizofrenia, né? Então, o João com esquizofrenia, ou Pedro com esquizofrenia, a experiência dele com aquela patologia é muito diferente. Então, mesmo que eu estude tudo sobre esquizofrenia, que eu compreenda tudo teoricamente, né? Muito pouco vai me dizer daquele sujeito na experiência com aquela doença, né? Com aquela patologia, com aquelas dificuldades, com aquelas perdas. Então, todos esses aspectos, eles estão sempre muito relacionados. Aí eu gosto muito dessa analogia que o Damasio, neurologista, traz com relação aos rostos humanos. Então, ele fala assim que nos rostos humanos existem semelhanças e diferenças que, apesar de número de componentes comuns e da disposição invariável, ou seja, os olhos sempre ficam na parte superior do rosto, o nariz ao centro, a boca abaixo, os rostos, apesar dessas coisas que são comuns, são infinitamente diversos e individualmente distinguíveis, devido a pequenas diferenças. Então, se a gente pegar vários rostos, todos eles vão ser completamente diferentes, mas tem bastante coisas que são muito semelhantes, né, que tem uma disposição invariável. Então, mesmo pequenas variações, elas vão marcar e individualizar as faces das pessoas. E isso repete no cérebro. Então, quando a gente pensa nisso. E aí eu acho interessante essa analogia que ele faz, porque a gente vê muito essa parte subjetiva, né, dessa experiência desse sujeito com essas lesões, com essa patologia, né, qual o sofrimento que ele vai ter. Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho isso. E aí, o primeiro ponto que eu gosto muito de falar, né, que eu trago sempre isso para os alunos, a maioria que eu vi que são alunos que já passaram comigo em aula, então eu vou fazer várias analogias também que eles já ouviram, já estão cansados de ouvir, mas que eu acho que isso tem que ficar para a nossa vida toda. Então, a gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a interação desse sujeito em lesão, né, com uma disfunção neurológica, com o seu meio. A relação que esse sujeito estabelece com o seu processo de adoecimento, com o seu processo de cura, as crenças que ele vai depositar nessa patologia, nesse sofrimento e os sentimentos que vão lhe ocorrer. Então, às vezes, a gente vê o mesmo paciente, né, o mesmo sujeito que teve um AVC e, às vezes, a gente percebe até que as sequelas, né, as dificuldades, elas são parecidas, né, muitas vezes parecidas, tem a mesma, quase que mesma, né, só para a gente entender, a mesma dificuldade, mas a experiência como ele sofre, como ele apresenta aquelas dificuldades, ou até a sua própria recuperação é completamente diferente. E muito tem a ver com o afeto depositado naquilo tudo, e o seu meio ao redor. Então, é muito diferente da gente pensar num sujeito que está num meio urbano, que às vezes tem uma condição socioeconômica melhor, tem o apoio da família, tem um cuidador ali com ele, passa por um atendimento de terapia ocupacional, de fisioterapia, com psicólogo, entre outros profissionais, às vezes uma vez por dia. Eu lembro que eu atendi um paciente que ele passava uma vez por dia, durante todos os dias da semana, de segunda a segunda, por atendimento de físio de manhã e à tarde, e de TO uma vez por dia, de segunda a sexta. De físio eram todos os dias. Aí eu fico pensando naquele outro sujeito que às vezes mora muito distante do meio urbano, né? Tá numa experiência completamente diferente, na qual às vezes ele tem que ficar sozinho, não tem uma condição tão adequada, né, financeiramente ou socialmente, para poder ter um outro tipo de interação com esse sofrimento. Então, esse é um ponto bastante importante. E aí, quando a gente vai pesquisar algumas enfermidades neurológicas,
a gente percebe que muitos desses sujeitos, eles apresentam sofrimento psíquico. Dentre os mais comuns seria a depressão e a ansiedade, que vai acontecer tanto pelas alterações neurofisiológicas, como pelas consequências psicossociais que as doenças trazem, né? Que são os acometimentos que essa patologia pode trazer para ele. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de pesquisas que traz um pouquinho disso. Existe uma alta prevalência de depressão em pacientes epiléticos, doenças de Parkinson, em pós-acidente vascular cerebral, em Alzheimer e em esclerose múltipla. Parkinson, a depressão está presente em 50% dos casos, de acordo com alguns pesquisadores, e está relacionada também com a duração da doença, com a gravidade das incapacidades e também com a associação à ansiedade. Já na esclerose múltipla, a gente consegue perceber, né, por algumas pesquisas, que existe a presença de transtornos de ansiedade em 36% e 54% dos casos. E isso é muito, né, se a gente pensar. E traz principalmente sentimentos de culpa e inutilidade, que estão bastante presentes nesses sujeitos. E aí, um que eu trouxe aqui mais, que eu acho bem interessante, né, que algumas pesquisas trouxeram, eu nem trouxe algumas referências, mas eu acho que no artigo deve ter alguma coisa, que fala, né, que sentimentos de tristeza nesse paciente, ansiedade, tensão, perda de interesse, diminuição da concentração, alteração de sono, perda de apetite e peso, bem como pensamentos de morte, eles vão estar em 30% dos casos de AVC logo após a alta hospitalar e 86%, muito, né? 86% 6 meses após o AVC. Então, a gente começa a perceber, olha quanto que tem. E em 26% dos pacientes, existe uma apatia. Olha como a terapia ocupacional entra muito aqui, né? Que a apatia é essa não vontade de realizar as ocupações que antes eram importantes, que eram consideradas agradáveis. Então, passatempos e coisas rotineiras que eram para eles muito prazerosas, acaba perdendo todo o interesse em quase 30% desses pacientes. Atividades sexuais, prejuízo na capacidade de pensar, de concentrar, de tomar decisões. Então, todos esses sentimentos, tudo isso vai afetar, né, diretamente até a própria evolução dele no nosso tratamento de reabilitação. Então, isso é muito, muito intenso, né, muito grave se a gente pensar. E aí, antes da gente pensar no nosso processo, eu trouxe aqui, acho que uns 2 ou 3 slides, falando um pouquinho desses transtornos. Então, né, transtornos afetivos, como é trazido muitas vezes, que tem como principal questão o afeto, né? Então, o que seria esse afeto? Quando a gente pensa na depressão, que a gente tem um afeto negativo muito presente, seria a disposição nossa, né, de algum de nós, dos sujeitos, por alguma coisa. Seria aquele significado sentimental daquilo que a gente vive, né, que é depositado naquilo que a gente vive, que pode ser agradável, pode ser prazeroso, pode ser sofrível, angustiante, pode nos causar medo, pânico e pode nos dar satisfação. E a afetividade, ela é diferente de pessoa para pessoa. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa teve uma depressão porque ela perdeu alguém, né? Perdeu um pai, por exemplo, mas eu passei por isso e não tive. Né? Cada pessoa, ela vai sofrer de uma maneira, ela apresenta o afeto de uma maneira. Né? Aqui tem mais um aspecto subjetivo para a gente pensar. E outra coisa que é importante quando a gente fala de afeto é que ele não pode ser simplesmente submetido à influência da vontade. Né? Porque ninguém, nunca, né, deseja voluntariamente ter um afeto depressivo. Então, dificilmente uma pessoa ela vai melhorar simplesmente quando ela ouve bons conselhos ou palavras de otimismo. É positivo isso? Sim, é claro que é positivo, mas não necessariamente, e quando a pessoa tem já um sofrimento, tem uma patologia, ela não consegue melhorar. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas você precisa ter um pouquinho mais de vontade, você precisa ter um pouco mais de força de vontade, você precisa sair dessa e levantar, e às vezes a pessoa ela quer, não é que ela não queira, ela quer, só que ela não consegue. Então não depende muito só da nossa vontade, né? Tem muito mais coisas envolvidas. E aí um dos transtornos afetivos mais comum, né, tem a depressão. A gente sabe que a gente tem o transtorno bipolar, tem outras coisas relacionadas, mas o que a gente trazendo hoje, né, que eu acho que é mais comum nas lesões neurológicas, é a depressão, que seria um humor mais deprimido, melancólico, para baixo. O indivíduo sente muitas vezes desânimo, cansaço, tristeza exagerada. A característica mais comum é a apatia, né, que a gente estava vendo lá nos pacientes que têm AVC, pós-AVC. Pode provocar perda do emprego, porque ele não tem mais estímulo para ir trabalhar, levantar da cama, problemas no relacionamento conjugal e familiar, riscos de adquirir outras doenças e até mesmo suicídio. A gente fez uma pesquisa com uma residente da
da residência multiprofissional aqui, e que a gente falou sobre mulheres que têm depressão, né, o dia a dia delas. E elas se expressaram por meio de desenhos, né, de desenhos com pintura, como era a manhã, a tarde e a noite delas. E aí foi muito interessante, porque quase todos os períodos era representado pela cama, né, na qual elas não tinham interesse, não tinham vontade, não tinha ânimo para sair daquela posição de deitada, de ficar dentro do quarto, de ficar num local escuro, como se aquilo fosse uma fuga, né? Um mecanismo próprio de defesa, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a apatia ela é muito presente. E aí a gente tem os transtornos ansiosos, né? Que é um outro ponto, né? Depressão e ansiedade bem presente nas lesões neurológicas. E aí, dentro dos transtornos ansiosos, a gente tem a ansiedade generalizada, transtorno do pânico, a fobia específica, o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, mas o mais comum é a ansiedade generalizada, né? E o transtorno do pânico também, a gente acaba vendo, eu vi alguns pacientes que eu acabei atendendo, né, com lesões neurológicas, principalmente o medo de sair, né, de se colocar diante das pessoas em locais públicos ou que tem um grande movimento de gente. Então, isso também era muito presente, mas a ansiedade ainda acaba sendo a privilegiada nessas situações. E aí, quando a gente fala em ansiedade, né, acho que todos nós, né, tenho certeza que todos nós temos, porque ela acaba sendo uma sensação comum, né, desagradável, angustiante, mas ela pode variar de um simples mal-estar até um ataque de pânico. Então, todas as pessoas têm, mas em diferentes graus, né? Se for falar de mim, eu tenho alto grau, né? Você vê uma pessoa mais calma, às vezes ela tem um grau mais baixo de ansiedade, né? Então, essa ansiedade, ela geralmente vem acompanhada da emoção do medo, mas ela é imprescindível. Quando a gente fala numa ausência ou quase ausência de ansiedade, a gente percebe aquelas patologias que seriam as graves desordens de personalidade, que são aquelas pessoas até perigosas para si mesma e para os outros, porque ela não evita algo que pode causar algum prejuízo para ela e nem para o outro. Então, ele não tem arrependimento, não tem remorso dos seus atos praticados, que a gente sabe que são ditos sociopatas, né? Que são os assassinos em série, se a gente pensar. Então, eles não têm remorso com relação ao mal que eles causam a outra pessoa. Muitas das vezes, quando eles se recuam, né, daquilo que eles fizeram, não é por causa que eles estão com arrependimento de algo ruim que eles fizeram, mas sim com medo de ser prejudicado, né? Então, é igual eu falar para vocês, a Ares colocar que no final do curso vai ter uma prova. Então, todo mundo vai ter um grau de ansiedade que vai impulsionar positivamente para estudar, para ficar mais atento às aulas, para ir bem na prova. Então, isso é positivo. O que não pode é a ansiedade ser muito superior e nos barrar para que a gente não consiga estudar e nos impeça de dar continuidade àquela atividade que a gente precisa fazer. Né? Então, a função imediata da ansiedade, ela é proteção e desencadeia por meio de uma série de mudanças fisiológicas e também impulsão. Então, a ansiedade tem esse objetivo. Agora, quando ela se torna uma ansiedade generalizada, ou seja, nos atrapalha, prejudica nas nossas atividades, só que assim, lembrando também um ponto importante, é que às vezes quando a gente está passando, igual a gente está passando por esse momento de pandemia, né, de isolamento social, de quebra de rotina, de quebra de vida, né, de vida normalizada que a gente tinha, a gente sabe que a ansiedade provavelmente ela vai aumentar um pouco, mas logo ela vai diminuindo e passando, se adequando. Então, quando a gente tem uma prova, a gente tem um concurso, vai apresentar um trabalho, ela geralmente aumenta, mas depois, naturalmente, ela tem que ir diminuindo. Quando ela torna uma patologia, né, que é quando ela fica no pico durante muito tempo e vai nos atrapalhando, é aquela dificuldade para relaxar, sensação de que está a ponto de estourar, cansa-se com facilidade, dificuldade de concentração e esquecimentos frequentes, irritabilidade, tensão muscular, então a gente fica sempre com dores musculares, principalmente na região do ombro, dificuldade para adormecer ou sono insatisfatório, e tem gente também que coloca o oposto, que utiliza do sono, então dorme mais para fugir da ansiedade. Eu já sou esse caso, eu não consigo dormir, só que aí quando eu quero fugir, eu também vou atrás da fuga pelo sono. Então a gente tem esses dois extremos, né? Cada pessoa, mais uma vez, vai experimentar a ansiedade de uma maneira, né? Então tem gente que não come nada, tem gente que come muito, então a gente começa a perceber isso. E aí, quando a gente pensa nessas doenças neurológicas, né, quando a gente pensa nessas lesões neurológicas, e se a gente tem junto com isso uma depressão
ou uma ansiedade generalizada, o que acontece? A gente tem uma piora dessa doença, né? Por quê? Porque muitas vezes o paciente vai ficar mais passivo, ele vai ficar mais sem atividade, não vai querer buscar uma ajuda, ou não vai se esforçar muito, e aí a gente piora a doença. É como se ficasse um ciclo constante, né? Doença, vem o sofrimento e piora da doença. Então a gente começa a rodar aí. E aí, para a gente iniciar o nosso contato com esse sujeito, a gente começa a pensar assim, que quando esses quadros de sofrimento psíquico, eles estão associados às lesões neurológicas, eles são muito mais graves do que aqueles quadros psíquicos, né, de sofrimento psíquico, eles não estão associados a uma lesão identificável. Por exemplo, um paciente que teve uma vivência dolorosa, com uma perda de um ente querido, né? Então, um é mais simples que o outro? Não, não é isso. Mas a gente já tem algo físico, né, bastante presente. A gente já tem aquelas perdas cognitivas, físicas, entre outras coisas, e além disso, a gente tem um quadro de sofrimento psíquico. Então, isso fica muito mais difícil. Então, existe uma linha tênue que separa, né, uma lesão neurológica desse quadro psíquico, que ela é muito tênue, ela é muito como se fosse próxima, muito invisível. Porque a gente sabe que tanto uma quanto a outra, elas são frutos do mesmo órgão que é o cérebro. Os dois grupos de doença, né, se a gente pensar na saúde mental, ela também tem uma base neurobiológica. Não sei se a Ares trouxe algumas coisas nesse sentido. Eu achei que seria muito complexo trazer, mas a gente pensar as regiões cerebrais que são alteradas e modificadas e estimuladas com um quadro psíquico, né? Com uma doença psíquica, um sofrimento psíquico, como a depressão, a ansiedade, um transtorno do pânico, entre outras questões. Então, a gente sabe disso, por isso que é muito próximo uma da outra. Então, como pensar na abordagem com esses pacientes com lesões neurológicas e com sofrimento psíquico? A primeira coisa que eu acho que todos nós precisamos pensar, eu acredito que são só profissionais da saúde que estão nesse curso, né? Não sei muito bem, estava perguntando para o Danilo se tinha só TO, se não. Mas a primeira coisa é perceber e entender, né? Compreender os efeitos dessa lesão cerebral e de suas consequências para esse sujeito. Quais são as dificuldades que foram projetadas? Quais foram as dificuldades que levaram, né, que esse sujeito vai começar a sofrer diante das suas atividades que ele tinha como rotineiras e automáticas? E aí eu começo a permitir a expressão da experiência subjetiva, como a gente trouxe, e a experiência da doença também com as suas consequências motoras, cognitivas e perceptivas. Então eu começo a ter dois pontos importantes: compreender a experiência da doença com as suas consequências e a experiência do sujeito com essa doença. Né? Então, a história da doença tem uma dinâmica própria também desse sujeito nessa experiência. Parece meio complexo, mas é só a gente entender quais são as lesões que ela vai trazer, que é uma coisa mais objetiva, e a experiência daquele sujeito com essa questão da lesão, né? Com essas dificuldades que vai acontecer. Então, o primeiro ponto na minha abordagem é compreender essa experiência e entender que esses pacientes estão passando por um processo muito importante, né, muito forte, e também que as pessoas que estão ao lado dele, as pessoas que o cercam, também vão estar atravessando por esse processo. Então, eu lembro que muitas vezes chegava, vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas que chegava a família e eu nem conseguia ouvir o paciente, ou nem conseguia, às vezes, chegar perto do paciente, porque a família falava mais que todo mundo. E aí eu falava, meu Deus, né? O que eu faço? Eu quero ouvir o sujeito, mas ao mesmo tempo, eu como profissional ali também, eu preciso dar um respaldo para essa família, porque ela também está atravessando um processo difícil. Então, eu tenho o sujeito, mas eu tenho aquelas pessoas que estão ao contorno dele, ao entorno dele ali. Então, eu tenho que pensar um pouquinho nisso. E aí, esses sintomas, eles podem ser pensados também, isso é um ponto muito importante, como uma adaptação do sujeito, esse quadro psíquico. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que às vezes eu uso o sono para dormir, para eu fugir de uma ansiedade ou de um pensamento que está me atordoando ali naquele momento? Eu acho que todo mundo já passou desse momento aqui de isolamento, de utilizar do sono como fuga, ou de utilizar da comida como fuga, né? Então a gente começa a ter aquele desejo meio conflituoso, né? Então eu quero melhorar, mas ao mesmo tempo eu quero fugir para não vivenciar aquilo. Então, às vezes, nas tentativas de encontrar um equilíbrio possível,
o paciente às vezes utiliza de algumas estratégias. E às vezes até sintomas depressivos, isso não estou falando por mim não, tá gente? Em várias pesquisas, às vezes sintomas depressivos, às vezes a apatia ou a fuga pelo sono ou não dormir, são mecanismos de defesa. Tem até pesquisas mostrando que às vezes a própria alucinação e delírio dos pacientes com esquizofrenia ou até de outras patologias que também têm as alucinações e delírios, são mecanismos de defesa, né? O paciente utiliza isso para ele conseguir se adaptar à nova rotina ou à nova vida que ele não está acostumado ou que é totalmente diferente do que ele estava habituado. Então, isso é muito, muito forte, né? Eu acho que eu já contei esse caso para os alunos, não sei se todos lembram, mas eu tinha um paciente, né, que ele tinha uma esquizofrenia, era um paciente mais crônico, um morador de um hospital psiquiátrico, e que ele ouvia muitas vozes, muitas vozes. E aí ele estava até acostumado com isso. Aí, numa das consultas que ele teve com o psiquiatra aumentou a medicação, então ele não queria mais ouvir vozes, mas olha como que ele utilizava aquilo como mecanismo de defesa, e ele até se acostumou com aquilo, porque quando a medicação tirou as vozes dele, ele não conseguia mais manter as atividades da vida dele, porque ele sentia falta daquelas vozes. Então, ao mesmo tempo que foi um paciente que colocou até gilete no ouvido para não ouvir as vozes, ao mesmo tempo ele também não conseguia ficar sem ela. Né? Então, a gente utiliza de estratégias, às vezes da própria apatia, da tristeza, de algum sofrimento, para a gente conseguir se adaptar à nova rotina. Então, isso, o terapeuta, o profissional, precisa estar muito atento para entender e mostrar para o sujeito, para o nosso paciente, que não é necessário, às vezes, alguns sentimentos, né? Claro que não vai ser dessa maneira, falando simples assim. Né? Em todo um trabalho, todo um processo, a gente vai ter que ir mostrando e encontrando um equilíbrio possível. E aí eu tentei, para ficar mais didático, trazer alguns pontos essenciais, que seria a minha fase de encontro, a minha fase de processo com esse sujeito. Eu pensei em 5 coisas que eu fazia quando eu estava com os meus pacientes, tá? Não só de lesões neurológicas com quadros específicos, mas qualquer paciente, até porque, como na teodinâmica, a gente não olha para essa patologia, né? Então, a gente tem como base indiferente da doença, da dificuldade, né? Então, aqui eu acho que esses 5 pontos a gente pode usar em qualquer área e qualquer sujeito que a gente foi atender. Então, o primeiro ponto seria da perda-falta. Eu coloquei aqui um pouquinho para a gente pensar. Quando a gente pensa nas disfunções neurológicas, vão existir as perdas motoras, cognitivas, perceptivas, vão ter limitações da autonomia e independência. Então, o meu objetivo é oferecer recursos para esse sujeito, acompanhá-lo na sua passagem da percepção dele da perda, né, do objeto ideal, né, e do seu desejo de ser o que ele era antes, né, do seu objeto de desejo ideal, e adaptar a sua condição de vida social e cotidiana. Então, eu tenho que tentar, com aquele meu sujeito, minimizar as perdas o máximo quanto possível, mas também aceitar a nova realidade. Aí eu até trouxe uma coisa aqui que eu gosto, e os alunos estão cansados de eu falar, mas eu não me importo, porque para mim isso foi uma das coisas que mais me ajudou na minha profissão, e que eu sempre fazia isso, porque nós, seres humanos, temos um defeito muito grande, né? De sempre ver aquilo que a gente tem de negativo, né? A gente sempre foca naquilo que tem de negativo. Eu trouxe esse exemplo aqui no curso, falei esses dias, e eu gosto muito de lembrar, que eu lembro que quando eu ia no circo, né, que eu gosto muito de circo, e aí eu amava o espetáculo, só que aí no final o palhaço sorteava uma bola e eu não ganhava a bola. Aí eu, ao invés de lembrar todo aquele espetáculo lindo do circo que tinha sido, eu lembrava apenas do ponto negativo, que era não ter ganho a bola no final do espetáculo. Então, o que é isso? Essa característica nossa? É de lembrar sempre do negativo. Então, às vezes, a gente tem um dia super lindo, maravilhoso, mas se acontece uma coisa ruim, a gente se fixa naquilo e esquece tudo de bom que a gente teve. Nesse período agora de isolamento, eu acho que vocês estão conseguindo fazer aquilo que eu sempre tentei falar para vocês fazerem, para os alunos fazerem, a valorizar aquilo que a gente tem de mais simples, né, porque aquilo que é mais significativo, né, como é gostoso acordar, mesmo sabendo que eu não vou ter minha rotina, não vou ter conseguir ir para a UFES, trabalhar, que é um dos meus focos de vida, dos meus objetivos, mas eu sei que eu tenho um lar, estou dentro da minha casa, somos favorecidos por estar numa internet, tendo aula, tenho a minha família toda com saúde, porque quando a gente não está saudável, né, a gente não está bem, aí tudo piora. Né? E aí eu sempre coloco para os alunos esse exemplo, né, eu falava isso, que foi uma professora que eu admiro muito que me trouxe, de comparar o sujeito, não sei se vocês conseguem ver, mas de comparar o sujeito com uma folha de papel.
né? Como se todo esse sujo estivesse aqui e esse buraquinho aqui fosse a lesão, né? Fosse a dificuldade, não que seja tão pequenininha assim, mas seja a lesão. E aí, mesmo que eu colocar, né? Eu fizer uma florzinha aqui toda bonitinha, eu colocar um adesivo e tampar, eu vou ter essa lesão, não tem como eu negar. Não tem como eu falar para o meu sujeito que não existe a falta, que não existe o problema, que ele não tem uma depressão, que ele não tem uma lesão. Não tem como, ela existe. Mas eu tenho que mostrar para ele que eu tenho todo esse resto para ser trabalhado. Que se ele focar só nesse buraquinho aqui, vai criar uma nova paralisia, né? Que é não conseguir ver os aspectos saudáveis da vida, né? Que era como do criança, né? Eu lembrava só de não ganhar bola, esquecia tudo que tinha de positivo. Então, o primeiro ponto seria esse, da perda à falta, né? O que você tem a perda, mas vamos tentar aceitar essa nova realidade e buscar uma nova condição de vida, mesmo com a dificuldade. E aí, um novo modo de ser, que tem muito a ver com o anterior, né? Então, das lesões, das dificuldades e até mesmo do quadro psíquico, do sofrimento psíquico, os afazeres vão ser mais lentos, o paciente vai pensar de uma outra forma, a imagem do corpo, ele vai sofrer um golpe, vai ter uma desorganização, o sentimento de desvantagem muitas vezes vai estar presente, né? Então, vai provocar transformações nas referências familiares. Então, às vezes, aquele sujeito era o foco central da casa, né? E aí ele não consegue mais realizar todas as atividades, os papéis vão ter que ser alterados em alguns momentos. Então, é estar no outro mundo, é não falar muitas vezes a mesma língua. Então, a gente começa a perceber tudo isso. E aí eu gosto de uma coisa muito importante, que é uma frase da Benetton, que eu vou trazer no slide seguinte, que eu acho que é sempre aprender de um novo jeito, né? Esse novo modo de ser é aprender de um novo jeito. Que ela traz assim, ó, a todo momento os pacientes falam que a aprendizagem é nova. E não é aprender de novo, é aprender de um novo jeito. Então, às vezes, o meu sujeito está lá, eu quero cortar um pão, né? Mas eu não cortava assim o pão, eu quero cortar como eu cortava antes. Eu, seu João, não dá para cortar como cortava antes, mas dá para cortar de um novo jeito, às vezes até melhor do que você cortava, né? Mas igual não dá. Então a gente vai ser igual a gente era antes da pandemia? Não. A gente não é nem igual a um dia depois de um sono, né? De uma noite dormida. Então não dá para a gente voltar a ser o que a gente era, ainda mais com uma lesão, com uma dificuldade, com sofrimento. Isso faz parte, né? Eu acho que é bem interessante isso. Quando as ocupações mudam, nós também mudamos, né? Nós também alteramos, a nossa rotina nos faz mudar, né? Os nossos hábitos nos faz mudar, então eu acho que isso é muito, muito importante. E aí o terceiro ponto, né, que eu tenho que olhar para esse sujeito é a compreensão da demanda, né? Esse eu acho um dos pontos mais importantes, que eu estava falando um pouco da família, né, que eu falei que eu ia trazer posteriormente, mas a primeira demanda, ela raramente vem do sujeito, né, que tem a lesão neurológica, mas principalmente vem de alguém próximo ou dos cuidadores. E aí eu, como terapeuta, eu tenho que estar muito atenta em compreender a demanda, o objetivo e o que o trouxe para mim, né, que o trouxe para esse processo de atendimento, esse processo de construção. E aí eu gosto muito de pensar no sujeito que traz essa demanda. Muitas vezes, né, talvez pelo cognitivo, a gente não consegue. Mas eu tenho que ouvir aquela família, mas também de acolher a demanda feita pelo próprio sujeito, pelo próprio paciente. Né? Então, é necessário, eu coloquei aqui, acho que é o ponto mais importante, atentar para o trajeto da demanda e origem. Às vezes, pela nossa própria ansiedade quanto profissional, o sujeito chega e fala, nossa, mas ele precisa melhorar isso, ele precisa melhorar aquilo, ele precisa melhorar aquilo. E às vezes uma coisa simples, que para mim talvez não tenha tanta importância, nem pela própria família, mas para ele, naquele momento, é o ponto principal. E aí volta de novo aquela palavrinha, né, que é a subjetividade, ficar sempre atento em compreender a demanda por meio da subjetividade do sujeito. E aí eu gosto muito das duas juntas, né, subjetividade e a individualidade. Porque muitas vezes, com a lesão, com as dificuldades, tanto a família quanto o paciente, eles formam um bloco só. E aí o paciente, muitas vezes, o sujeito, ele vai perdendo a autonomia física e psíquica, sendo muitas vezes colocado em xeque, né? Então, não é raro que algumas entrevistas aconteçam na presença de quem agendou e de outros membros da família, e não na presença do sujeito. Então, eu tenho que estar muito atento a isso. Então, eu acho que esse ponto de compreensão da demanda, que é o nosso terceiro ponto do encontro com esse sujeito, ele é muito importante, tá?
E aí o outro ponto seria a sensibilidade do profissional diante das dificuldades e das possibilidades sujeito, né? Tanto para o doente, para aquele sujeito, para os pacientes que o cercam. Gente, tá dando como internet estável. Vocês estão me ouvindo? Alguém fala alguma coisa? Oi, Rafa, deu uma paradinha, Ah, mas voltou ao normal já. então beleza. Certo, tá tudo Então, certo. beleza. Então, beleza. Então, aí a gente tem esse quarto ponto, que é a sensibilidade, que eu coloquei aqui a violência entre parentes, que seriam as dificuldades, que elas vão ser produzidas tanto pelo sujeito, né, produzidas para o sujeito, quanto para as pessoas que o cercam. E vão trazer à tona sentimentos fortes, né, de medo, de culpa, de sentimento de impotência. Então, sempre vai ter aquele confronto com o corpo em sofrimento. E aí eu acho que quando a gente fala em sensibilidade do profissional diante dessa situação, eu gosto muito da palavra empatia, né, da gente se colocar no local do outro. Então eu acho que esse é um ponto muito importante também no trabalho com esses sujeitos, tá? Que seria o nosso quarto ponto. Então, sempre ajudando o sujeito a perceber que não é um episódio fixo. Então, eu sei, quando a gente olha para aquele papel, né? Eu sei que tem a dificuldade, eu sei que tem um problema, mas isso tudo vai passar. Né? Não que vai voltar a ser o que era antes, mas a gente pode mudar, isso não é insuperável. Vamos estabelecer novos horizontes, vamos atravessar a doença e olhar para os novos aspectos saudáveis que existem. Às vezes os alunos, quando a gente tinha um projeto com cuidados paliativos, e às vezes o aluno chegava e falava assim, mas professora, ele está entubado e não faz nada. Eu falava assim, mas ele está vivo, né? Então, o que vai me dizer entre morte, né, e está num estado de coma, né? Ele está morto? Não, ele não está, ele está respirando. Então, não me impede de eu contar as fofocas, de eu contar como está a vida lá fora. Né? Então, ele está atravessando esse processo. Nada vai me dizer, né? A gente não pode ficar com aquela visão cartesiana entre morte e vida, pode ou não pode, né? A gente tem que pensar um pouco isso, permitindo o reconhecimento pelo paciente de uma continuidade de vida, apesar das fragilidades. Então, dando novos sentidos, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Então, assim, quando eu falo isso, até coloquei esse slide um pouquinho antes da gente começar, mas pensando assim, parece que eu estou falando que seria uma aceitação da deficiência, né? Mas não é isso, no sentido de não se confrontar, não querer melhorar, mas de entender que muitas das coisas a gente não tem controle, né? Aquela coisa assim de, se o problema não tem solução, então ele já está resolvido, né? Então a gente tem que começar a ir um pouquinho além, um pouquinho além daquela pedra, né? Talvez passar em volta dela do que querer pular, sendo que ela é muito grande, né? Então a gente tem que começar a pensar um pouco isso e sem perder a confiança em si próprio e nos outros. Eu acho que esse é um processo importante. E o último ponto seria a ressocialização. Eu acho que esse é um ponto muito forte, eu acho que vocês devem ter conversado em outras aulas com a Ares aí, que a gente sabe que o paciente com lesão neurológica, e muitas das vezes o quadro de sofrimento psíquico traz disso, ele tem uma dependência muito extrema relativamente ao outro, né? Então, ele não consegue muitas das vezes se reconhecer como sujeito na sociedade, porque eles não são reconhecidos nem por eles, nem pelos outros como atores de trocas sociais, né? Então, eles não são atores ativos, atores sociais, eles não são considerados dessa maneira. Então, eles correm um risco permanente de perda de sua identidade subjetiva. E aí acontece de ter muita dificuldade de estabelecer vínculos, tanto os vínculos que eles já tinham, quanto vínculos novos com o mundo que os cerca. Então, esse aspecto de socialização, ele é fundamental no meu processo de atendimento, né, de pensar nesse quadro psíquico, porque senão vira aquele ciclo de novo, né? Se eu não torno um sujeito protagonista daquele processo, o quadro psíquico vai aumentando e as minhas dificuldades vão aumentando, e isso vai ficando cada vez pior, né? Então, essa construção de espaços nos quais o paciente pode ser ator para si mesmo, ele é muito importante. Então, criar situações na qual o paciente tem relação de troca social recíproca e não só assimétrica, né? Não só sendo passivo daquilo, recebedor de algo. Até coloquei aqui no outro slide, que eu esqueci de comentar, mas eu gosto muito de pensar nos atendimentos, né, como Spinoza e Nietzsche traz, em paixões felizes, né? Quando a gente permite que aquele sujeito seja ativo no processo, né, que ele seja protagonista, eles despertam paixões felizes. Quando ele é só passivo, recebedor de algo, a gente desperta as paixões tristes, e a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Falta pouquinho, mas já tá acabando.
né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Aí, aqui, resumindo, esses 5 momentos que eu tentei trazer para vocês, que é o que eu penso quando eu vou atender um sujeito, seriam fases de atendimentos que não necessariamente vão se suceder, né? Elas surgem de modo simultâneo, vão deslizando de uma a outra, acontece de uma maneira dinâmica. Então, seria esses 5 que seria da perda à falta, que é a aceitação da nova realidade, o novo modo de ser, que é aprender de um novo jeito, a compreensão da demanda de uma maneira subjetiva e individual, ter sensibilidade diante da situação, que é a empatia, e a ressocialização, permitir com que esse sujeito seja ator social e protagonista do seu processo. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante aí. E aí, eu pensei em trazer aqui como eu faço todo esse processo. Né? Eu utilizo do modelo de atenção psicossocial, que vai compreender todo esse processo, todo esse sujeito como produção de saúde, como produção de subjetividade, na qual o profissional vai estar sempre voltado para uma plasticidade, ou seja, eu vou me adequar às necessidades dos usuários e familiares, não ele se adequa à minha, né? E não ele vai se adequar ao serviço, sempre numa perspectiva contextual, ou seja, numa perspectiva territorial. Então, muitas vezes eu não fico só dentro de uma sala, né, de atendimento, eu vou sempre para aquele contexto, aquele sujeito, porque às vezes ele consegue fazer todas as atividades dentro do meu consultório, mas quando ele está na casa dele, ele não consegue. Então, o que adianta? Né? Ele fica comigo, às vezes, 50 minutos só, uma vez por semana. Então, muitas das vezes, trabalhar com esse paciente no seu próprio domicílio é muito importante. Às vezes, com os próprios utensílios deles é muito, muito importante. Né? Então, eu acho que esse é um ponto bastante forte. Então, no modelo de atenção psicossocial, também a gente tem como prioridade a participação do sujeito, enfatizando sempre a sua reinserção social. Eu gosto muito de falar de inserção social, mas a gente também utiliza dessa maneira. E o nosso problema central não seria a cura, mas a produção de vida e de sentido, né, com o aspecto social. Então, a gente não fica muito focado na cura, né, da doença, mas sim com produção de vida. A gente utiliza também de uma organização horizontal, na qual as decisões coletivas vão estar sempre sendo priorizadas, com a participação do usuário e um compartilhamento, né, de saberes, sempre na construção de diálogos, ou seja, eu sempre ouço aquele sujeito. Muitas das vezes eu aprendo muito com ele, né? Eu acho que a gente tem muito que aprender com os nossos sujeitos. E além da gente Rafa, aprender travou um na pouquinho. teoria, eu acho que a gente não acha primordial aquele sujeito. O que perdeu, Danilo? Onde parou? Acho que foi coisa de segundos, 10 Ah, segundos. então tá, beleza. Então, assim, eu estava trazendo aqui para a gente pensar nessa participação do sujeito e não utilizar a teoria, né, como um escudo, como proteção, mas sim como uma atitude complementar para aquela minha prática. Porque os nossos sujeitos têm muito a nos ensinar também. Eu aprendo muito na prática, né, com aquele meu sujeito. E por isso da importância da construção de diálogos, né, de ouvir outros profissionais, de ouvir o meu paciente, de ouvir o meu familiar, e aí eu vou construindo todo o meu processo. E aí eu trago um pouquinho aqui, de acordo com a RAPS, as diretrizes do nosso modo de atenção psicossocial, que é sempre respeitar os direitos humanos, né, com autonomia, liberdade, o exercício da cidadania, da equidade, a garantia do acesso da qualidade dos serviços, tendo como foco principal o atendimento de base territorial e comunitária, sempre em serviços de rede e ações intersetoriais, com cuidado centrado exclusivamente nas necessidades daquele sujeito. E aí eu tenho esse foco aqui que eu acho que é bastante importante, né, quando a gente pensa naqueles 5 objetivos, naqueles 5 momentos e fases para a gente pensar o nosso processo, por meio da atenção psicossocial, eu vou ter sempre um sujeito social, que vai ser sempre ator social, protagonista de sua vida, e que vai construir projetos de vida com significado. E aí, né, vamos puxar a sardinha para a terapia ocupacional, a gente utiliza de um meio muito eficaz, que seria a ocupação humana, né, que seriam as atividades de vida, né, as atividades cotidianas, a atividade humana aí no meu fazer. E eu acho que nunca foi falado tanto sobre isso, sobre rotina, sobre cotidiano, sobre atividade humana, como está se falando nesse momento de pandemia, né? E aí enfatiza o nosso potencial aí como terapeuta ocupacional, porque a gente sabe,
nessa citação de Thomas Jefferson, a gente percebe que a gente sente muito mais prazer quando a gente está em atividade. Então, se a gente pensa nesse processo todo que a gente falou, o nosso foco é permitir com que esse sujeito ele volte a ser ativo, né? Quando eu falo ativo, não é só fazer, né? Mas estar ativo nas suas escolhas, ativo na sua vida, né? Como ator social. E aí esse fazer humano, a gente sabe que ele vem sendo construído desde o nascimento do sujeito. É por meio do fazer humano que eu vou me organizando, eu vou me desenvolvendo, eu vou experimentando, vou demonstrando minhas capacidades, vou resolvendo os meus problemas. Então, aquele sujeito que não é possível ter esse fazer humano, ele fica completamente isolado, excluído de toda a sociedade. Então, isso é muito forte, né? Isso é muito, muito presente. E aí eu gosto muito de trazer o treinamento de hábitos, que é o que me embasa muito na minha prática de Sleigo, porque a gente fala muito também, eu acho que esse é um ponto muito importante porque a gente está vivendo, a gente fala muito de estar em atividade, mas quem não teve, né, como a gente já falou hoje, dias que acorda super produtivo e dias que a gente não acorda produtivo. E aí Sleigo traz isso, que não basta estar ocupado, a gente tem que ter um equilíbrio entre o trabalho, o repouso e o lazer. Não adianta eu trabalhar o tempo todo e não conseguir dormir bem. Não adianta também eu só trabalhar e dormir e não ter um momento de prazer. Então, eu gosto também de pensar no ócio produtivo, né? Na necessidade da gente ter esse descanso, da mente estar descansada para a gente conseguir produzir mais, né? Estar bem consigo mesmo, aproveitar daquilo que eu construí. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Eu lembro de uma coisa que quando eu me formei, em 2003, que meu emprego foi dentro do hospital psiquiátrico e quando eu entrei era aquele hospital bastante tradicional e foi muito importante para mim trabalhar lá, para minha prática, assim, para minha experiência dentro de uma instituição, mas eu lembro que quando eu estava fazendo o prontuário e eu estava pensando, refletindo sobre aqueles sujeitos, né, na minha construção ali de raciocínio para escrever no prontuário dele o que tinha sido feito durante a terapia, eu lembro que a diretora do hospital passava e falou assim, você precisa descer, você precisa ir lá para o setor, porque os pacientes estão todos jogados pelo corredor e o terapeuta ocupacional ele precisa colocar os pacientes para fazer. E isso para mim me incomodava muito, assim, até para ela entender que não era só isso, né? Que o terapeuta não coloca as pessoas para trabalhar e só fazer. A gente tem muitos outros objetivos e que o equilíbrio talvez seja o mais importante disso tudo. Então, eu acho que esse é um foco bem importante. E um outro ponto muito, muito positivo de Sleigo é que ela não fala em doença ou reação à doença. E aí a gente volta lá no papelzinho novamente, no que eu falei para vocês dos 5 pontos, né? A gente parte pelos hábitos saudáveis, né? E de uma relação positiva do profissional com o seu sujeito. Então, eu não foco na dificuldade, eu foco nas potencialidades. E eu tento mudar um pouco aquela visão que aquele sujeito tem de deficiência, de dificuldade, de não conseguir para aquilo que vai ser possível, né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante. E aí, essa atividade nossa, né, que é o nosso objeto centralizador ela vem por diferentes influências, né? Então a gente não pode confundir a TO enquanto profissão com a ocupação do senso comum, né? É necessário ter uma clareza bem distinta, né, dessa diferença do simplesmente ocupar o tempo dos nossos sujeitos, de realizar uma atividade com um enorme potencial criativo, significativo e transformador. Eu acho que esse é um ponto bastante forte. E aí, quando a gente fala de ocupação humana, a gente fala de atividade humana, a gente também não pode compreender ela de maneira isolada, né? Então, eu lembro que muitas vezes os pais dos meus pacientes chegavam e falavam assim, para que eu vou pagar para você tanto? Você poderia pagar uma professora de pintura, sendo que você utiliza a pintura aqui, né? Então, eu não estou ensinando técnica, né? Eu não estou utilizando aquela atividade com um potencial criativo, no sentido de ela ter um potencial terapêutico isolado, né? Então, eu não faço isso, mas sim na relação triádica dos 3 termos vão ser construída toda essa proposta e sempre com o objetivo de melhora, com significado, de acordo com a necessidade daquele meu objetivo naquele traçado, naquele atendimento. Então, isso é uma coisa muito importante. E aí eu queria finalizar aqui trazendo uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que se vocês levarem isso para vocês no dia de hoje, para mim é o mais importante, que é o que Basaglia traz, né, da psiquiatria, que eu acho que a gente deveria levar isso para a nossa vida, que a psiquiatria teria um mal obscuro de colocar a doença como objeto externo ao homem, como se a gente pegasse um problema, ou uma dificuldade, ou a lesão, e separasse daquele sujeito, né? Então, a gente
fica muitas vezes estudando as patologias e esquece daquela experiência do sujeito com aquela patologia. Então, a proposta do Basaglia, que eu uso isso como minha proposta de atendimento, é colocar a doença entre parênteses, né? É como se a gente pegasse o problema e deixasse ele ali de lado alguns dias, alguns momentos e olhar para aquele sujeito em sua experiência. Então, quando eu faço isso, eu coloco o conceito, a dificuldade, o problema, a patologia entre parênteses, eu vou me deparar com um sujeito, né? Um sujeito que tem problemas concretos de cotidiano, que tem o seu trabalho, que tem sua família, que tem seus parentes, que tem seus vizinhos, tem os seus projetos, tem os seus desejos, anseios. E aí, o meu atendimento, o meu processo, né, aquela visão daquelas cinco fases, não deve ser mais local de repressão, de exclusão, de controle, né, de vigilância, mas vai ser um lugar de acolhimento, de cuidado, de produção exclusivamente de subjetividade, de trocas, e sempre com o objetivo de inclusão social. Então, assim, eu acho que a lesão, a marca, ela necessita de cuidado, sim, mas antes de tudo ela vai estar localizada num sujeito, né? E esse desejo de retornar a ser o que era, ou a não ser mais diferente, depois de alguma dificuldade que a gente passa, a gente acaba bloqueando para qualquer produção, né? Como eu falei para vocês, a gente acaba gerando uma nova paralisia se a gente centrar todo o investimento nessa recuperação. Se a gente voltar só para a dificuldade, a gente acaba perdendo um pouco. Eu gosto daquela analogia também que fala assim, como se a gente pegasse uma árvore cheia de frutos, né, onde fosse todos os pontos positivos, e uma árvore seca, né, que seria nossas dificuldades, nossos pontos negativos, e se eu deixasse de lado meus pontos negativos e só jogasse água nesses pontos negativos, o que vai acontecer? Os meus pontos negativos vão florir, vão dar frutos, e os meus pontos positivos vão desaparecer. Então, isso a gente não pode fazer. Eu tenho que estar sempre voltando para aquilo que eu tenho de positivo, aquela coisa assim, né? Vamos realçar, o que eu tenho de bonito meu rosto, meu olho, então eu vou valorizar ele na minha maquiagem. Então é valorizar e tentar enfatizar aquilo que a gente tem de positivo e entender que é a vida real que vai estar na clínica. E assim, a atividade, né, a atividade humana, ela pode ser utilizada de diferentes maneiras, com diferentes objetivos, mas elas vão ser sempre compreendidas, não de maneira isolada, mas sempre condicionadas com a história de vida de cada pessoa que a gente vai estar encontrando, vai estar atendendo. Então, essas atividades nunca podem ser escolhidas e preparadas de maneira isolada como uma receita pelo profissional, né, onde o sujeito seria apenas o executador de atividade, né? Ambos têm que participar de maneira ativa na escolha da atividade e todo o processo terapêutico, cada um exercendo o seu papel dentro dessa relação. E aí, gente, eu queria que a gente finalizasse pensando, né? Até saiu aqui, tá faltando um R aqui, ó. Né, esse encontro, esse processo precisa ter significado principalmente para o sujeito. E aí eu gosto sempre de falar, se ele tem significado para o sujeito, ele vai ter significado para mim. Então eu acho que esse é um ponto muito importante. Aí eu finalizo com essa frase que eu gosto muito, que eu estou finalizando quase todos, porque está me ajudando muito nesse período de isolamento, é que você não se torna feliz perseguindo a felicidade, você se torna feliz ao viver uma vida que significa algo. Então, se o meu paciente consegue sentir significado nas coisas que ele está conseguindo fazer, realizar, aí para mim isso já é positivo e é o meu processo. Então era um pouquinho que eu queria passar para vocês, não sei se deu para entender, se deu para aproveitar alguma coisa. Aí não sei como que vocês fazem agora, Danilo. Puxa, Rafa, que aula linda, viu? Superou minhas expectativas, porque quando eu pensei, né, na formatação do curso, eu pensei de dar assim, a maior visão para os alunos de que quando você está trabalhando numa determinada área, a gente não pode reduzir o sujeito a micropedaços ou a deficiências, né? A gente precisa enxergar ele como um todo, de uma maneira biopsicossocial, né? E eu acho que terminar esse curso com a sua aula foi fechar com chave de ouro mesmo, que a gente consegue realmente entender que trabalhar no campo, né, da saúde física e funcional não é trabalhar
músculos, apenas, não é trabalhar com tendão, não é trabalhar com uma espasticidade, você está trabalhando com uma pessoa, né, que porventura tem uma situação ali de deficiência, mas é uma pessoa com sonhos, com expectativas, com frustrações, assim como nós temos também, né, e o quanto a gente precisa, enquanto terapeutas e profissionais da saúde, enxergar esse sujeito para além do que aquele CID, né, aquele diagnóstico que chegou, né, para o nosso conhecimento. Então, acho que essa aula só veio reforçar mesmo, né, esse aspecto que a gente precisa cada vez mais, como profissionais, entender o ser como biopsicossocial, né? E aí também, Rafa, a gente vai abrir para perguntas, né? Mas eu já queria me adiantar numa aqui. Eu percebo, sabe, especialmente assim nos meninos que estão no estágio, ou os meninos que estão ali no seu início, né, de carreira, né, como terapeutas ocupacionais, médicos, né, e profissionais da saúde, física no geral, que o terapeuta ele tem ali em mente como se fosse um planejamento do que ele vai fazer no dia, né? E aí, às vezes, o paciente ele vem com uma demanda emocional, algo que ele precisa, né, naquele momento ser atendido daquela forma, e aí o terapeuta ele para, ele congela e ele não consegue receber, acolher, acomodar de uma forma, né, que seja acolhedora para o paciente. Aí eu queria um pouquinho assim que você contasse da tua experiência, de como que você lida com isso, né, com essas coisas mesmo que acontecem com choro, com crises, às vezes que o paciente tem, né, no início ou no meio dos atendimentos. Acho bem interessante que você colocou, porque parece que eu estava revivendo assim quando eu comecei na minha prática, né? E eu tinha a mesma angústia que os alunos têm. Eu acho que isso é natural, faz parte, né, desse pensamento positivista que a gente tem, né, de tudo ser muito certinho, muito objetivo. E aí eu lembro que tinha umas alunas lá da Unesp de Marília que falavam assim: professora, por que você não escreve um livro e fala assim, atividades para paciente com esquizofrenia paranoide, atividades para paciente com depressão? E aí eu achava isso muito interessante, porque quando eu me formei, só para entender, para o ocupacional, eu queria ter ó. Travou, né? E aí, Rafa. Travou. Tá ouvindo agora? Agora tá. Ele travou toda a tua. Quando você começou a falar da sua experiência, ele travou. Então tá. Então, então foi porque na medicina era muito objetivo. Só que aí quando eu entrei na teórica, que não é muito palpável, não é muito, muito subjetiva pra gente, a gente quer uma explicação. Então eu saí do curso de TO não acreditando na terapia ocupacional, não entendendo o que era terapia ocupacional. Então a formação para mim na terapia ocupacional dinâmica foi muito chata. Eu questionava o tempo todo, eu falava, gente, como que 3 professoras criaram um centro de estudo para uma profissão que não existe, que não existe. Eu falava assim, uma profissão que não tem resultado. Então, isso era uma angústia. E aí, quando eu comecei a ter ansiedade, mas que eu ficava naquela angústia de ter a melhor atividade, de fazer o melhor atendimento naquele dia, de conseguir alcançar o objetivo de primeira e que aquilo ia ser muito rápido. Aí, o que eu fazia, né? Se o paciente chegava, eu tinha aquilo muito na minha cabeça, como tudo ia acontecer, e às vezes ele chegava e simplesmente sentava e não falava nada, ou só queria conversar, ou ouvir uma música. Eu tinha um paciente meu que falava tudo, ele ficava durante muito tempo, ele falava assim, eu quero ouvir uma música. Ele trazia até um CD para pôr no rádio e queria ouvir aquela música. E isso para mim era muito angustiante, né? Muito angustiante, porque desmistificava tudo aquilo que eu tinha, de que tinha que ser padronizado e que aquilo ia acontecer da maneira com que eu queria.
né? Então isso era muito sofrido. E eu levava para supervisão, e aí eu fazia supervisão, fiz durante quase 10 anos aí de supervisão com a Jo, e ela falava assim, não é assim, né? Tenha paciência, a construção é junto. Às vezes você Ah, Travou de novo. próprio Rafa, paciente, às vezes, que o próprio sujeito ele planejava, olha, semana que travou tá de novo. gravando. Rafa? acho que agora travou de vez. Oi. Vou guardar uns minutinhos só para ver se ela consegue. O Glebson fez uma pergunta aí também. Eu vi já. Uhum. Acho que agora não vai cair mais. Ah, agora Porque eu voltou. mudei, eu coloquei o cabo aqui, agora já, acho que não vai cair mais, tá? Então, beleza. Tá. Aí eu me perdi agora só onde vocês ficaram, assim. Não, eu quis trazer um pouquinho da minha ansiedade, que às vezes nessa coisa de querer ter uma sequência e fazer do jeitinho que eu tinha planejado, ou até que eu tinha planejado em conjunto com aquele sujeito, não acontecia. Né? Eu lembro que tem um caso que eu gosto muito de falar para os alunos, Ares, que eu lembro muito de um paciente autista que eu atendia com 5 anos, e que ele ficou comigo quase 6 meses, e ele entrava na sala, né, ele entrava na sala depois de um tempo, né, porque um bom tempo eu atendia ele na sala de espera, ele entrava na sala e ficava num cantinho da sala de costa para mim. E foram quase 6 meses assim, e isso para mim era muito sofrido. Eu falava, meu Deus, eu tô ganhando dinheiro à toa. E aí eu levava isso para supervisão e a mãe falava assim para mim, Rafaela, ele ama vir para terapia. Eu falava assim, Jesus do céu, ele ama vir para terapia fazer o quê, né? E aí eu tinha um reloginho que a hora que dava os 45 minutos da consulta, que era 45 minutos, ele apitava. Então ele sabia a hora que ele tinha que sair, ele saía. A hora que ele era o dia da consulta, ele entrava e ficava no cantinho. E aí eu fui descobrindo na minha completa inexperiência de entender o significado daquilo tudo, né? Depois de ir até a casa dele, entender toda a rotina dele, que eu queria que ele fizesse atividades, eu queria que ele pintasse quadro, eu queria que ele fizesse 500 brinquedos, eu colocava 500 brinquedos e nada daquilo interessava. E aí, numa das visitas, eu demorei muito tempo para ir na casa dele, olha que erro, né? Que deveria ter sido uma das primeiras coisas que eu tinha que ter feito. Isso foi até no meu primeiro ano de formada, foi muito difícil para mim. E aí eu vi um piano na casa dele e a mãe nunca me trouxe que eles eram músicos, os pais. E aí eu percebi que ele gostava de música e a gente começou a ouvir música e aí ele começou a me olhar, a ter um contato comigo. Então, eu acho que é muito sofrido quando a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer, né? Dentro da terapia ocupacional isso não é possível, não vai ser possível, nunca vai ser. E eu acho que esse é o Nada encanto. é, né? A, nada é, né? A vida não é da forma como a gente eu acho que quer. esse é o encanto da TO. Sim. E isso muito legal também, né, Rafa, que você trouxe sobre a gente começar a identificar, porque muitas vezes, né, como às vezes a gente tem o foco assim muito na doença ainda, né, o paciente chega e a gente começa a listar e a buscar as fraquezas, as fragilidades, né, e quando você falou algo ali, me lembrou muito do curso do Bobat, Danilo talvez tenha lembrado também, que é você não só listar as fraquezas, mas você listar também o que ele tem de potencial. Quais são os potenciais que aquele sujeito tem, porque isso também pode ser, né, um instrumento que vai favorecer o teu olhar, a tua terapia, o teu próprio planejamento, né? E como isso é legal também, né, ouvindo de outra visão, né, da saúde mental, né, uma confluência, na verdade, né, do que a gente também fala na saúde física, o quanto é importante a gente olhar para o nosso paciente e checar e listar também quais são os pontos positivos,
quais são as fortalezas que ele tem, né? As potencialidades que ele tem, e não só mirar no aspecto da fraqueza, da deficiência, da restrição, né? Isso foi bem interessante. Eu vou colocar só um negocinho, Aris, rapidinho, que a gente fez um curso, acho que o Danilo vai lembrar disso. A gente fez, você estava, não lembro, dos egressos, que a gente fez um encontro dos egressos, e aí, não sei se vocês vão lembrar, que é uma coisa que me assustou muito, que a gente perguntou qual que era a falta que eles mais tinham. Eu acho que eu estava até do seu lado, não lembro. E aí que eles colocaram que eles achavam que eles tinham visto poucas patologias dentro da universidade. E isso, para mim, assim, me deu um choque, assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero voltar todos eles para dentro da universidade para entender o que é TO de novo. Porque cada vez que a gente está falando, uma nova patologia é criada, acaba, né? A gente está passando pela pandemia, a gente não sabe nem o que vai vir depois, né? Quais são as sequelas, quais são as consequências, não só físicas, né, da doença em si, mas do nosso próprio isolamento. Né? Então, eu fiquei muito assustada com relação a isso, porque parece que então a gente precisa saber todas as doenças, a gente está focando novamente na dificuldade, né? E aí, eu acho que quando chega um paciente de uma patologia que eu não sei, eu vou estudar, sim, aquela patologia. Mas, além disso, eu vou ter que entender aquele processo daquele sujeito, né? Como que ele tá, como ele vivencia aquilo. Eu acho que esse é um ponto bem forte. E é muito interessante, Rafa, falar sobre isso hoje, que aconteceu uma situação muito bem parecida com isso que vocês estão falando, que eu fui atender um paciente hoje de 68 anos e o médico veio me passar o caso e a paciente acamada, né? E era um paciente com fratura de fêmur, só que essa fratura já tinha ocorrido há 3 anos. E essa paciente, ela teve fratura de fêmur, então ela fez todo o tratamento, e aí durante o tratamento ela caiu novamente e acabou quebrando novamente, e o médico decidiu não reabordar novamente. E aí o que é interessante nisso? Ela passou 3 anos, essa paciente, em cima de uma cama, sendo que não necessariamente, na verdade, ela não necessita estar em cima de uma cama, né? E aí, justamente quando eu estava conversando com ela, eu perguntei o que ela mais tinha vontade de voltar a fazer. E ela falou que era cozinhar galinha com arroz. E aí eu perguntei, mas espera aí, e para cozinhar galinha com arroz, você precisa das pernas nesse momento? Né? E tipo, uma coisa bem simples ali aos olhos de todos, mas ninguém conseguia perceber. Então, às vezes, até nós, como terapeutas ocupacionais, a gente chega ali já tão acostumado a olhar aquela deficiência, o paciente é acamado, que a gente nem percebe. Né? Então, aquela paciente, ela não é uma paciente acamada. Mas todo mundo dizia que ela era acamada e ela acreditava que ela era acamada justamente por todos tratarem ela como uma paciente acamada. Então, isso é bastante comum, né, de acontecer. E olha que você traz, porque é a nossa própria visão, né? Eu lembro que eu tenho rapidinho, Ari, só vou falar isso. Eu tinha uma paciente, uma idosa também que eu atendia, eu trouxe até uma foto, eu não sei qual curso que eu dei esses dias aqui, eu trouxe essa foto e eu já mostrei essa foto para os alunos. E que era um asilo que eu supervisionava estágio em Marília, e eu lembro que essa idosa, ela era florista. Só que, assim, eu nunca tinha parado para pensar isso. E ela era cadeirante, mas a gente focava muito na conversa porque ela não gostava de fazer atividades físicas, ela fazia físico, não queria, então ela gostava de contar a história de vida dela. E eu já estava naquela instituição há 1 ano e meio, supervisionando estágio. E aí uma das estagiárias perguntou para ela qual que era o desejo maior dela, e ela falou que era ir voltar numa floricultura, porque ela tinha sido florista e que ela queria novamente fazer um arranjo de flores. E na frente do asilo tinha uma floricultura, gente. Então, assim, eu fiquei muito mal com isso, porque eu nunca tinha passado na minha cabeça isso, e a estagiária levou ela para essa floricultura. E elas fizeram, a gente fez uma vaquinha lá no asilo, elas fizeram 3 arranjos, que ela deu um para a gente colocar na sala da TO lá no nosso espaço, um para a aluna e um ela pôs no quartinho dela. E foi muito forte, porque essa paciente, essa usuária, ela veio a falecer no dia seguinte, depois desse atendimento. E aí isso me chocou muito, assim, me chocou. Tem uma foto belíssima, assim, belíssima dela, que eu sempre mostro em aula, que é dela chegando na sala de TO com o arranjo de flores, com a aluna, e o sorriso que ela tinha, parecia que ela estava flutuando, tanto ela quanto a estagiária. E foi um erro meu mesmo, assim, de não entender e de não aprofundar, de ficar centrado na patologia, nas dificuldades, não entender o sonho de vida dela, né? Assim, eu acho que esse é um ponto bem importante que você trouxe, eu acho que me lembrou esse caso. Vamos abrir para pergunta, gente. Antes só de abrir microfone, tem uma pergunta aqui no chat, não sei se você está conseguindo ver, Rafa. Não, porque sumiu tudo para mim a hora que eu saí.
Sumiu Então, tudo. eu vou ler para você aqui, tá? O Glebson está perguntando assim, que ele sabe que não foi muito abordado no escopo da aula, mas ele queria saber se há casos em que o tratamento psiquiátrico, sobretudo medicamentoso, acaba interferindo na doença neurológica do paciente, seja para melhorar ou piorar o quadro. Né? Por exemplo, muitos antidepressivos agem na disponibilidade de neurotransmissores que são conhecidamente relacionados a algumas doenças neurológicas, né? Dopamina, por exemplo, no Parkinson. Então, a gente sabe que sim, né, Ares? A gente tem tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. A gente sabe até que, às vezes, algumas medicações controladas, ela pode levar a sintomas parkinsonianos, né? Então, a gente sabe que aquele paciente que, às vezes, anda travado, aquele olhar mais rebaixado, que a gente tem até um andar robótico, que a gente fala, né, de colocar o ombro para frente. Então, tanto positivamente quanto negativamente, isso pode influenciar. Então, quando a gente melhora um quadro psíquico, provavelmente, né, geralmente, ele vai ter uma melhora física, porque ele vai ter mais, como que eu posso colocar, menos apatia, vai ter mais motivação para estar fazendo as atividades, para estar desenvolvendo durante os atendimentos terapêuticos, mas dependendo da quantidade, principalmente no início do uso da medicação, porque a gente tem um processo de adaptação aí aproximado de 30 dias, e aí mesmo 30 dias pode ser que aumente a medicação que não chegou num potencial positivo, ou às vezes tem que diminuir porque ele fica com muito sono, entre outras coisas. Então, mesmo nesse período de adaptação, que é 30 dias, é o pior, né? Porque às vezes o paciente está mais debilitado, fica mais sonolento, entre outras coisas. E aí, depois desse período, mesmo assim, pode ter tanto resultados ou reações adversas quanto positivas. Não sei se eu consegui responder a pergunta dele. E se vocês quiserem complementar alguma coisa, você ou Danilo. Pode falar, Glebson. Pode abrir seu microfone. Tá aí? Ele? Acho que tá, né? Eu não tô vendo ele, não. Eu acho que ele não tá mais, porque eu não tô vendo ele. Aqui, ó. Tô vendo ele aqui. Tá? Ele colocou, respondeu. Muito obrigado. Ah, pronto. Tô com Ele não vergonha. quer aparecer. Não penteou o cabelo. E aí, gente? Quem não precisa abrir o vídeo, não. Só abrir o áudio, viu, gente? Vamos lá, perguntas. Aproveitem. Professora Rafa. Ou foi muito chato, ou foi muito bom, porque tu sanou tudo. Não, eu acho que é mais vergonha mesmo. O pessoal fica com vergonha de falar. Alguém quer trazer, gente, alguma situação que vivenciou, de repente, né, em estágio, ou na vida, né, profissional, algo que marcou, né, ou sobre essa questão, né, sua consideração, não precisa nem pergunta, mas sua consideração com relação a isso que a gente está abordando hoje, né, falar desse olhar ampliado, né, para o paciente, essa visão abrangente, né, do sujeito, reconsiderar, né, todos os sistemas corporais. Essa é a hora. Silêncio, Danilo. Não? Eu acho que a gente pode finalizar essa parte da aula. Agradecer mais uma vez, Rafa, foi incrível mesmo a aula. Obrigada, Ares. Obrigada, Nilo. Mesmo, né, a gente que tem tantos anos de prática, mas é interessante quando a gente vê outras visões, né? E hoje um termo que você trouxe, assim, você me iluminou com algo, né? Me ressignificou um termo que a gente escuta tanto na neurologia, que é a plasticidade. E aí você falou sobre a plasticidade do terapeuta, né? Incrível, muito legal esse termo, né? Porque a plasticidade ela denota algo de renovação, algo de mudança, né? E muitas vezes é isso, né? A gente quer encaixar o paciente ali no nosso escopo, né? No nosso quadradinho e esquece que é a gente que precisa, né? Não é ele que se encaixa, não é ele que se encaixa num determinado padrão de trabalho, num determinado ambiente, é o ambiente, o terapeuta que precisa se encaixar, né? As demandas, as necessidades, né? Daquele sujeito, e isso é muito importante mesmo, né? De ouvir, né? Não só para os profissionais, né? Que já estão aí nas suas práticas profissionais, mas para os alunos também, né?
que já vem na formação ouvindo desde sempre, né? Essa postura, essa visão realmente que a gente precisa ter, né? Isso foi bastante. Eu acho que esse é um ponto muito, muito legal que você trouxe, porque foi o que eu estava falando para vocês, assim, que foi a minha vontade de buscar a TO, de ir atrás da TO, foi principalmente por isso, assim, da gente conseguir subverter as coisas, né, assim, como eu gostava muito dessa questão do palhaço, do circo, né, o palhaço se contenta muito com as perguntas, né, sem necessidade dessas respostas, e às vezes, como terapeuta ocupacional, eu tenho que me contentar com as perguntas, né, e não ter respostas para tudo, né, não ter respostas a todo momento, e na maioria das vezes, principalmente na saúde mental, e ainda mais com os sujeitos que eu gosto de atuar, que seria dentro de um hospital de custódia, com assassinos em série, que são pacientes que não são tão queridos perante a sociedade, para mim, me traz como que eu posso falar? Uma satisfação e um significado muito grande, porque essa plasticidade, ela precisa estar presente, assim, né, na qual eu tenho que estar sempre me adaptando, me subvertendo, trabalhando com questões que são muito íntimas para mim, que são muito difíceis, né? Então, eu tenho que trabalhar para conseguir trabalhar com ele, né? Que ele cuidar de mim é cuidar do outro, né? Então, acho que esse é um ponto bem, bem forte, que eu gosto muito. E que eu consegui, né, mesmo sendo do circo, né? Que eu queria ter sido do circo, eu consegui, dentro da terapia ocupacional, fazer aquilo que eu queria fazer, né? Então, acho que esse é um ponto muito forte, assim. Eu acho que mesmo saindo da medicina, né, meu pai falava assim, depois, quando meu pai faleceu, eu estava lá na UTI, ele falou assim, ó, você vai, eu achei que ele ia falar assim, ó, você ainda vai ser médica, na hora que ele estava, no dia que ele faleceu, e você ainda vai ser médica, mas ele não falou isso, eu disse, não, filha, fica tranquila que você ainda vai ser palhaço. Aí eu falei, então tá bom. Ai, que legal, muito legal mesmo, viu, Rafa? E agora eu já sei também que eu vou te comprar uma bola de circo. Ah, então, eu ganhei uma palestra esses dias, fui dar uma palestra de Simão Dias e levaram uma bola. Legal, então Ari, obrigada, viu, Rafa? Pode falar. Gabriela. isso. Na verdade, é mais uma coisa que eu vivenciei, que eu identifiquei muito agora com esse termo plasticidade que vocês trouxeram. Eu ia para o terceiro ciclo agora, e logo quando a gente entra no segundo ciclo, é um mundo completamente diferente. E quando eu comecei Piesto 1, que a gente foi para a comunidade em si, que a gente começou a atuar com aquelas crianças, eu passei por uma fase, na verdade, uma construção muito forte, e que eu acho que eu só consegui por conta do auxílio de Marta, que foi minha professora, porque logo quando eu cheguei lá, eu quis implementar atividades que eu achava que seria adequada ao meu ver, tipo assim, com a minha realidade. E eu ainda não tinha essa maturidade de olhar para aquelas crianças e olhar não apenas para atividades, só para tipo, colocar lá para elas fazerem, e sim olhar com um olhar terapêutico, né? Para ser uma atividade terapêutica, com um propósito. E isso foi um processo muito doloroso para mim. Eu não vou mentir, assim, já teve momentos de eu sentar e tipo, chorar muito com Marta, porque eu tive que aprender a colocar o meu eu entre parênteses e olhar para aquelas crianças. Então, eu fui toda empolgada para o Jardim Campo Novo, colocar músicas de palavra cantada, fazer pé com pé, e eles olharem para mim e falar: não, eu não quero essa música, eu quero funk, eu não quero fazer isso, sabe? Tipo, o porquê disso aí? Então, foi uma frustração muito grande que eu passei para que eu pudesse entender o realmente significado daquilo tudo. E aí, hoje eu vejo assim, poxa, isso foi necessário para o meu crescimento, para o meu olhar terapêutico. E eu acho que aqui eu acho que também tem alguns alunos que são meus calouros, no caso, né, que estão no caso no segundo ciclo. E que vão, acho que todo mundo passa por isso um dia, né? Porque ninguém nasce com toda a experiência do mundo e nem eu tenho toda a experiência do mundo. Mas eu acho que é extremamente importante a gente estar aberto para o novo e aprender a se colocar literalmente entre parênteses. Foi isso. Eu quis acrescentar com essa minha Perfeito. vivência. Lindo.
Gabriela, eu achei muito legal a tua fala, porque a gente considera, né, esse desconforto que o aprendizado traz, que não tem como, gente. Quando a gente precisa crescer, ninguém cresce numa situação confortável. Quando que a gente cresce? Quando a gente é colocado em desequilíbrio, né? Quando a gente está numa situação desconfortável que você se obriga a sair dela, né? Ou se evoluir, né? Para algo diferente, para algo maior. Então, o desconforto não é ruim, né? Até os estudiosos aí de aprendizagem, né? Falando da cognição de criança, fala sobre desequilíbrio, acomodação, assimilação, equilíbrio. Então, faz parte da vida de todo mundo que você passe por uma situação desconfortável para que você alcance um outro patamar, né? E ok, isso está tudo bem, né? A gente precisa só lidar realmente, né, com o processo, né? Para não se deixar esmurecer, para não se deixar abater, né? Desanimar no processo, mas ele é normal para todo mundo, né? O Ares tem que corrigir só uma coisa que a Gabriela falou. Ela falou que ela ia para o terceiro ciclo. Ela vai para o terceiro ciclo. Por favor. Né? É o desespero batendo. Não, fica calma. E aí, Gabriela, você trouxe algo que eu me lembrei de quando eu era estagiária. Acho que a Kelly, se a Kelly está aqui, que a Kelly é lá de Curitiba, ela vai lembrar, deve ter passado nesse estágio também, do SIC com o professor Derivan. E aí a gente atendia, né, na comunidade, era um estágio que ele era de saúde coletiva, e aí eu tinha previsto, eu tinha preparado para aquela terapia, levar para uma senhora que tinha tido um AVC, e eu ia trabalhar com revistas com ela e com música. E aí eu cheguei lá, né, tinha tido, né, o contato no prontuário dela e tal, e no prontuário dela não constava que ela tinha baixa visão e que ela tinha uma perda auditiva significativa e que ela não tinha aparelho auditivo, ou seja, minha intervenção acabou, nem começou, né, porque era revista e música, ela nem enxergava direito, né, e nem ouvia direito. E aí eu lembro que ele até hoje, né, a gente tem contato até hoje, e ele fala para mim que ele se lembra do desespero no meu olhar, né, porque a gente vai assim tão que a coisa não saia do controle, mas eu acho que com o tempo, conforme a gente vai também se colocando nessas situações, né, e tendo várias experiências, a gente vai sabendo, né, como lidar, ter jogo de cintura, isso vem com o tempo, né, vem com a prática, então faz parte. Gabriela, eu também já sentei e chorei, viu? Pode ficar tranquila. E como quem nunca chorou como teu? Eu chorava sempre. Chorava de felicidade, chorava de tristeza, chorava de medo, chorava de tudo. Chorava. E me emociono até hoje, me emociono sempre com os usuários. Sinto falta de não poder atender, né? É muito triste a gente não poder atender, ter consultório, quem sabe depois da minha aposentadoria voltar a atender. Por isso que minhas pesquisas são tudo na prática, só para eu utilizar delas para poder estar próximo aos sujeitos. Legal. Mais alguém, gente, quer falar sobre esse assunto, sobre a aula? Então, eu vou mudar um pouquinho o foco da pergunta. Vamos aproveitar aqui o espaço da conta da professora Rafaela, que a gente falou de fazer um fechamento, né? Desse curso, né? Que hoje foi o último dia. E aí eu queria ouvir de vocês. Como é que foi esse processo para vocês? Né, o que foi significativo, que marcou vocês nesse processo? O que vocês acham, né, que de sugestão que poderia ter sido diferente, ou conteúdos que vocês esperavam ter e não tiveram, né, ou sugestões aí para outros cursos. Queria ouvir de vocês, assim, um feedback realmente, né, uma visão geral aí sobre esse curso. Não vamos demorar muito não, viu, Rafa? Só mais um pouquinho. Bora, gente. Alguém quer falar? Uma pena que não é um fechamento com comida, né? Porque aí todo mundo tá feliz, animadinho, comendo lanchinho e conversando. Oi, professora. Oi, Rafa, Aristela, Danilo, todo mundo. Oi, Janina.
Eu queria falar, tipo assim, questão de conteúdo, para mim, foi muito rico. Além de revisar algumas coisas do primeiro ciclo, eu acho que já deu um pontapé inicial para o terceiro ciclo. E também para o pessoal que já é estagiário ou formado, é muito bom, é sempre bom, bem interessante revisar. E, tipo, sobre o curso, eu acho que a gente poderia estender mais um pouquinho, porque, pelo menos para mim, na quarentena, foi, tipo, um grande escape, sabe? Sei lá, ter um compromisso, quinta-feira, 8 horas da noite, porque eu não estava tendo quase compromisso nenhum. E, tipo, é muito bom a gente ter um horário e se empolgar para assistir a aula, se preparar, ler o material. Eu acho que grande parte do pessoal que está fazendo parte aqui tá, aproveitou bastante. Alguns amigos conversavam até no privado sobre as aulas, trocando conhecimento. Então, acho que foi muito bom, tanto para a gente se aproximar mais da universidade, quanto para revisar realmente os conteúdos, ou, como no meu caso, ver coisas novas. Então, acho que é isso, a minha fala, bem breve mesmo. Você tem sugestão, Alberto, de algum tema, de algo que você gostaria que fosse mais debatido para frente? Prof, assim, eu acho que como a gente trouxe muitas, foi todo neurológico, né? Eu acho que, por exemplo, para mim que estou indo para o terceiro ciclo, e para o pessoal, é interessante alguma coisa mais voltada, o que a gente poderia fazer, sabe? Eu sei que não é uma receita de bolo, não é nada tão, como é que eu poderia dizer? Simples assim, tem várias questões que a gente tem que levar em consideração, né, enquanto terapeutas ocupacionais e profissionais da área da saúde, mas eu acho que seria uma boa, por exemplo, voltar a o que a gente poderia fazer, terapias que a gente poderia utilizar. Eu acho que também seria interessante alguma aula que discutisse sobre metodologias, sobre sobre teorias teóricas, essas coisas assim. Certo, entendi. Vamos ver. A ideia, na verdade, a gente vai encerrar, né, esse primeiro ciclo do grupo de estudos de neurociência, por conta até do SIGA, né, no dia, na semana que vem, né, ele está encerrando, na verdade, pelo SIGA, então eu vou fechar, mas se todos, né, tiverem interesse, né, outros alunos também, a ideia é a gente fazer tipo um módulo 2, né, um módulo mais avançado, quem sabe, né, e é interessante que vocês deem sugestões, né, para saber se a gente está atendendo aí, né, as demandas de vocês, ou se algo é claro, né, gente, que a gente sabe que esse momento aqui a gente não consegue aprofundar, a gente não é um curso EAD, né, não é uma graduação EAD, né, ele é um curso de suporte que a gente está oferecendo, então muita coisa fica, né, ainda relativamente superficial, né, mas acho que é bem-vindo, né, que vocês tragam aí sugestões para esse segundo módulo, de forma aí que a gente possa avançar um pouco mais. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar, né, nessa situação também aí do isolamento, né, mas acho que não foi um tempo duro para ninguém, né, eu acredito que foi um tempo, assim, estou dizendo do curso, né, foi um tempo leve para todos, né, um tempo que acredito que todo mundo aproveitou, né. Alguns estão escrevendo aqui no chat. A Aparecida falou que foi um grupo muito enriquecedor, conseguiu revisar muita coisa, aprofundou bastante em outras, além de ter aprendido várias coisas inéditas. Como o Júnior disse, foi um grande escape nessa quarentena, que ela estava numa monotonia horrível. Ok, obrigada, Aparecida. Alguém mais vai falar? Eu acho que, além disso, a possibilidade, né, calma, deixa eu reformular, que eu fiquei nervosa. Assim, vocês não focarem em um professor só, como, por exemplo, eu não conhecia a senhora. E aí, ter a possibilidade de conhecer outros professores, de ter acesso a outros professores, por exemplo, a Priscila, que no terceiro ciclo a gente já não vai ter esse contato com ela. Então, acho que isso também foi muito rico, porque eu acho que cada um tem sua metodologia, cada um tem sua forma de ensinar, e isso agrega muito.
Legal. E a ideia foi trocar mesmo, né? Porque cada um tem uma visão, tem uma formação, né? E é enriquecedor quando você escuta, né? Recebe informações, né, de diversas vertentes, né? Entendendo onde as fontes que cada um está bebendo, né? Isso ajuda a compor, né? Nossa prática, ajuda a compor nossa identidade também, né? Como um profissional. Legal. A ideia é a gente manter aí. Um ponto também, né, que a gente não conseguiu fechar, que eu queria ter trazido para esse grupo, foi a gente olhar também para a visão social, né, dentro das questões aí, né, neurológicas, das disfunções, olhar também para essa visão, né, embora a gente não conseguiu nesse momento, mas quem sabe para frente, a gente possa também essa visão, né, esse lance desse outro aspecto, convidar um professor também, né? Maristela, Pode boa noite. falar. Eu também pensei em questão das disfunções neurológicas relacionado mais ao infantil, entendeu? Acho que seria também super legal trazer. Júlia, ficou bem baixinho teu áudio para mim, eu não entendi. Você pode repetir? Eu pensei em relação às disfunções neurológicas relacionadas ao público mais infantil, Uhum. para trazer depois, né? Caso tenha um. Esse foi todo voltado para adulto, né? Porque é minha prática, na verdade, né? Então, eu acabei deixando esse primeiro módulo aí um pouco mais, o que eu tinha mais domínio, né? Mas sim, a gente pode chamar outros professores para falar da questão pediátrica, né? Da visão mais de neuropediatria. E a Jéssica falou aqui também que não sei se cabe no curso, mas seria legal acrescentar exercícios de fixação, nada tão complexo, só para fixar um pouco mais. Legal, né? Acho que a gente fez isso só na CIF, né? Só da aula da CIF que a gente fez prática, acho que foi, né? Para todo mundo. E aí, interessante, né? A gente colocar para outras aulas ter alguma forma aí de fixação, de exercício de fixação. Uma boa ideia, Jéssica. Deixa eu anotar aqui. Lari. Oi. Minha amiga. Eu queria falar aqui do sul, do frio de Curitiba. Eu queria primeiro elogiar cada professor. A Rafa hoje foi incrível. Estou há alguns anos também aí na área da saúde física, né, da reabilitação. Então, para mim foi muito enriquecedor. O curso praticamente todo baseado em evidências, com artigos, né? Eu acho que só deixou essa vontade de querer mais. Então, eu queria realmente elogiar e deixar também a sugestão, porque acho que os TOs sempre ficam aí meio, muito sedentos também, né? Se tiver o módulo 2, trazer um pouco mais dessas novas tecnologias, que nem você citou algumas na sua aula ali com a AVC, e elogiar também, o que mais me marcou foi a parte a parte sensorial, né? Você trouxe ali sobre a parte sensorial, a importância disso, a plasticidade, então eu deixo um elogio. E se tiver o módulo 2, não sei se eu poderia participar, mas acho que como TOs também ia ficar bacana conseguir se aprofundar, talvez o pessoal fica ansiando um pouco de abordagens ou novas tecnologias aí na reabilitação, com esse olhar agora nos ampliou ainda mais com a aula de hoje, né? Com esse olhar aí do sujeito como um biopsicossocial mesmo, né? Mas fica um elogio. Foi muito bom, muito obrigada. Privilégio. Obrigada, amiga. A Kelly é uma amiga muito amada, ela é terapeuta ocupacional também. A gente trabalhou juntas no centro de reabilitação lá em Curitiba, fizemos pós-graduação juntas. E quem sabe o próximo módulo aí você também fala, que você tem uma experiência aí muito rica para dividir com a gente, tá? Eu trabalho também na UFPR e tenho certeza que a tua visão aí também vai enriquecer a beça nosso trabalho, então já está convidada aí para o segundo módulo para trazer a experiência, a tua visão. Obrigada, viu, amiga? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Importante. Também a Cheslin está falando aqui que esse grupo de estudos vem em um momento extremamente importante, de certo modo nos colocar em busca de formas de adquirir conhecimento
PDFs pela troca de opiniões científicas e pessoais sobre patologias, vivências de sujeitos, formas de trazê-los de volta ou fazê-los ganhar esse senso, autonomia. Isso foi simplesmente genial e maravilhoso. Eu agradeço bastante, não apenas a senhora, a professora Estela, mas também a todos que se dispuseram a vir durante essas semanas. E realmente agradecer aí todo mundo, né, os professores. Como eu falei para vocês, né, em algum momento, às vezes a gente não sabe o trabalho, né, que demanda preparar uma aula. Você, como professor, né, eu acho que é difícil o professor que não tenha isso, né, talvez a minoria não tenha, mas a maioria quer trazer o conteúdo com maior qualidade possível, da melhor forma possível. Então a gente pesquisa e busca e monta uma aula que não seja cansativa, que seja, né, dinâmica. Isso demanda bastante, né? E eu fico muito feliz, assim, porque todos os professores que eu fiz convite, todo mundo se dispôs na mesma hora de participar, né? De trazer, eu fui sugerindo alguns temas, né? As pessoas foram se adequando, mas foi muito especial mesmo. Eu parabenizo a todos, especialmente Danilo e Felipe, que tiveram ali na retaguarda comigo. Então, qualquer problema que dava, na verdade, eu sou uma pata para mexer em tecnologia, então qualquer vírgula fora aqui, eu chamava Danilo e Felipe correndo e eles iam me socorrer. Então, acho que fez parte do sucesso, né, desse trabalho, ter pessoas que estavam, né, com uma visão de fazer isso acontecer. Isso foi muito importante, muito legal. E tá todo mundo me vendo e ouvindo? Parece que caiu aqui, acho que tá tudo bem, né? Tá, tudo bem. Ah. Eu queria aproveitar também, Aristela, para agradecer também a oportunidade de aprender, né? Cheguei aqui no curso, acho que é bem difícil olhar para você, olhar para a Rafa e enxergar colega de profissão. Então, acho que acho que eu vou ficar velhinho e olhando para a foto na parede, é minha professora ali. Então, acho que o professor é sempre professor. Então, tu me agradeço por todo o conteúdo, né? Eu cheguei aqui no curso não como professor, mas sim como aluno. E eu acho que vai ser sempre assim na vida. Sempre É gostoso ouvir isso, porque eu te admiro muito. E você sabe disso. Então eu nem sabia que hoje era o último dia, gente, do curso, Ares. Eu nem sabia aí. Se eu soubesse, tinha trazido uma coisa assim para todo mundo chorar no final. Mas eu adoro ouvir o Danilo, porque eu gosto muito dele como pessoa e como profissional, e gosto muito de você. Só que eu tô falando do Danilo, porque ele falou aqui agora também, né? Mas eu tenho uma admiração muito grande por ele, pelo trabalho humanizado, pela parte subjetiva dele. Eu gosto muito dele. Ainda não fui nada de orientadora dele ainda, mas um dia a gente vai trabalhar junto. Vou ser orientadora no mestrado agora. Aí. E o engraçado é porque Danilo, ele também presenciou o meu crescimento, né, como professora, porque quando eu cheguei, eu fui primeiro, né, TO, né, da universidade, e era a turma dele, e aí eu comecei como substituta e depois entrei como professora na turma dele. Então, aí ele também me viu, né, crescer, provavelmente falando e fazendo algumas besteiras no começo, mas faz parte, né, de todo mundo. E eu fico muito orgulhosa, né, de ver Danilo, de ver outros meninos também, né, que são filhos aí da casa, retornando e fazendo um trabalho aí que dá orgulho. E espero que você me chame para o seu casamento. Pare de enrolar a moça e me chama. E aqui a Rayonara está falando, eu não sei se cabe ao curso, mas seria interessante um segundo módulo ter mais relatos de caso, para a gente, ao decorrer da semana, poder resolvê-los. Acho que é a mesma dica, né, da Jéssica lá em cima, né, que ter mais exercícios de fixação e quem sabe ter estudo de caso, né, para a gente poder, de certa forma, trazer de uma maneira mais prática. É bem interessante também, Rayonara. Alguém mais, gente, para falar, por favor? A Gesane falou aqui, a Gesane do Ceará, tá aqui, né, Gesane? Fiquei muito feliz, assim, de ter gente de outros estados também, foi muito legal, Gesane lá, né, do Ceará, tem gente da Bahia, não é isso? Tem a Kelly lá do Paraná, ela falou aqui pensar em outras ideias para outro curso, que esse foi maravilhoso, não quer nem pensar que hoje é a última aula. Juazeiro do Norte, como é aí a TO? Fala aí, Gesane. O que esse curso te acrescentou?
na tua prática. Ela não quer falar, tá escrevendo lá no grupo. Então, ela escreve aqui, eu vou ler outro aqui também. A Thaís falou junto às falas dos meus colegas, acrescento que foi ótimo, que matei a saudade de ver vocês, professores maravilhosos, ao mesmo tempo aumentou a saudade, ademais que venham mais módulos e foi extremamente enriquecedor. Legal, obrigada, Thaís. A Elizabeth é de outro curso, né? Elizabeth, não é isso? Foi enriquecedor o estudo, pois tanto o aprendizado faz crescer como pessoa, eu como sujeito, parte dessa realidade, entender esse processo foi muito gratificante, um aprendizado maravilhoso e ímpar. Muito obrigada. A gente que agradece aí pela presença de vocês. A gente teve, Rafa, meninos de medicina, de letras, da enfermagem, da fono lá de Bahia, da Bahia também, que trabalha com Paula. Bem legal. Na verdade, seria legal a gente ter um momento, né, para ver conversar sobre essas trocas, né, de cada um aí num estado diferente. A Gisane falou que ela está demorando porque ela está com a filha competindo atenção com a aula. Tá bom, Gisane, fique em paz aí, que eu sei que não é fácil. Eu também aqui, cada aula que eu dava, o Samuel estava aqui debaixo da mesa. Teve uma aula que eu dei, que eu acho que foi a de cognição, que ele passou debaixo aqui da mesa, brincandinho no meu pé, aí às vezes ele ficava me puxando, e eu aqui tentando me concentrar, e ele puxando minha calça aqui debaixo da mesa. Então, uma amiga minha falou esses dias, não é difícil cuidar de criança, é fácil, o difícil é fazer qualquer outra coisa enquanto você cuida de criança. Então, não é fácil, né? Ainda mais nesse momento aí que tá todo mundo fechado em casa com seus filhos, não pode fazer nada, não pode descer, não pode ir para fora. É um desafio aí ter que executar todos esses papéis, né, e dar conta de tudo. Mas que legal, fiquei bem feliz aqui com a tua presença, viu? E a Gleice falou que está aguardando ansiosamente o próximo módulo, tudo, só tenho a agradecer pelo compartilhamento dos conhecimentos de todos. Legal, Gleice. Obrigada também. Mais alguém, gente, quer falar? Já são quase 10, né? Temos aí uns 5 minutinhos, se alguém quiser trazer mais alguma coisa. Dois recadinhos importantes. A ficha de frequência, ela já está lá no nosso grupo de estudos, né, no grupo do WhatsApp. E eu também queria pedir um favor, gente, para vocês. Eu queria fazer um cadastro de todos. Então, tem um segundo formulário que vai ser disponibilizado ali no nosso grupo para vocês preencherem informações bem simples, só para eu ter um cadastro de todos, né, tanto para depois, né, a emissão do certificado, mas para também convidar vocês, se a gente for fazer, né, um segundo módulo aí, ou se tiver outras atividades ou cursos, né, que eu venha ter conhecimento aí nesse momento, né, tem muita coisa boa sendo produzida aí online, né, então tudo que eu souber também eu vou compartilhar com vocês. Então é bastante importante que vocês lembrem, né, todos, de preencher esse cadastro e também a frequência. Lembrando que os certificados eles vão ser emitidos para aqueles que tiveram 75% de presença nas aulas, certo? Assistiram as aulas até o final e que agendaram, né, que marcaram sua presença lá no formulário do Google Drive, do Google Docs, né? Então, eu acho que é isso. Acho que a gente vai finalizar aqui no nosso grupo do WhatsApp. Não tem mais nada. Aqui também não. A Elizabeth falou que ela é das ciências biológicas, né? Bem legal. Tomara que tenha acrescentado aí para você, Elizabeth. Ju. Pode falar, Ju. Não, eu só queria falar, tava aqui meio com vergonha, né, mas acho que, assim, pelos estagiários, né, quase estagiários, né, a gente tava ali na beirinha, faltando uma semana para ir pro estágio, e aí não deu certo, né, o corona não deixou, e aí eu acho que, assim, falando por mim, né, acho que um pouco para alguns que foi meio que uma maneira de manter a gente, não no ritmo, mas ainda dentro desse assunto, sabe, de não ficar tão
paradão, né? Principalmente para mim, que eu ia começar logo com a senhora ali no Sensipe. Então, foi, assim, gostoso, né? De ver que a gente não precisava ficar 100% parado, né? Tinha o curso foi como não um substituto, mas assim, meio que manteve a gente atento, né? Assim, deu uma amenizada, assim, na animação, porque a gente estava muito animado, e de repente, não vai para o estágio agora. E aí a gente ficou muito desanimado, aí o curso veio para dar não uma substituída completa, né? Porque não é a mesma coisa, mas assim, foi meio que um conforto nesse momento. É isso, foi ótimo. Ai, que legal, Ju. Eu fico bem feliz de ser útil, desse curso ter sido útil para vocês. Para mim também foi, né? Eu precisei para montar as aulas, fui pesquisar, li bastante coisa. Tudo que a gente faz com amor é útil, né? Então, fico bem feliz aí do retorno de vocês e esperamos aí, né, que esse tempo passe logo, que a gente possa ter aí nosso encontro presencial, né? E até lá a gente vai aproveitando. De tudo a gente tem que tirar o que é bom, né? Então, que desse momento a gente consiga tirar o que é bom também aí desse tempo que a gente está vivendo, né? Muito legal. Professora, boa noite. Fala, Tadeu. Boa noite, pessoal. Então, eu queria muito agradecer, né, a você, professora Ares, e aos outros professores aí, por ter proporcionado esse período aí de aprendizado para a gente, né, foi muito importante, tanto para quem está começando agora dentro da TO, né, quanto para quem vai para o estágio, né, se Deus quiser. E foi muito gratificante, foi muito bom assim esse período, porque manteve o nosso papel ocupacional de estudante, né? Assim, a gente não perdeu nesse período de isolamento. Então, eu queria muito agradecer mesmo. E em questão eu concordo com a Jéssica, né? Se tiver um próximo módulo, eu espero que sim. Acrescentar mais exercícios, né, questões, resumos, mais coisas assim para a gente poder fixar mesmo todo o conteúdo, né? A gente sabe que é muito longo, extenso, e é só isso mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigada, Tadeu. Vamos fazer sim, viu? Vou pensar em formas aí da gente fazer tarefas de fixação, né? E acho que ajuda bastante, né? Do que só assistir, né? Ou só fazer a leitura. Lembrem também que as aulas estão ficando gravadas lá no nosso canal, então revejam quantas vezes vocês quiserem, compartilhem também, vai ficar tudo lá. E também, se vocês quiserem, né, a gente pode manter o grupo no WhatsApp, se alguém quiser manter, né, ou sair, fiquem bem à vontade. Quem sair também não se preocupe, que eu vou ter os dados de vocês. Só lembrem de preencher tudo antes, né, de sair do grupo para eu poder ficar com os dados de vocês. Mas se vocês quiserem, a gente pode manter para envio de informações, de artigos, enfim. Acho que, apesar de ser mais uma coisa para encher o celular, né? Mas valeu, né? Se valer a pena para vocês, a gente pode manter. A Eide falou que agradece muito a professora Aristela, assim como todos os professores que passaram as aulas, conteúdos, principalmente os compartilhamentos de experiências clínicas e pessoais também, com certeza senti bastante como uma forma de acolher, né? Também aqueles que entraram por agora no curso. Muito obrigada. E para o novo módulo, queria muito conteúdos voltados para a abordagem biopsicossocial. Talvez, né, eu não sei como é que foi a experiência para quem é acho que a gente não sei se a gente tem gente do primeiro ciclo aqui, mas quem está chegando, né, do primeiro para o segundo ciclo, né, ainda ia começar a ver a TO de uma forma, né, um pouco mais palpável, né, porque no primeiro ciclo não veio praticamente, né, agora só veio com a aula da professora Rafa, lá de fundamentos, né, ainda bem que tem, né, porque anos anteriores a gente não tinha nem essa disciplina, né, mas eu acredito, né, que quem está chegando agora no segundo ciclo, quem está no primeiro ciclo também, né, eu sempre pedi, né, para os professores que a gente pudesse ter aulas que fossem, de certa forma,
iniciais, né, com conteúdo clássico para quem está chegando agora, mas que também fosse algo não só repetitivo para quem está no último ano ou para quem já está formado, né, então que a gente sempre tivesse o cuidado, né, de trazer coisas atuais, artigos, né, desafiadores de pesquisas atuais. Então a gente tentou fazer esse cuidado, né, para balancear, né, de forma que ninguém ficasse ali muito perdido ou muito desinteressado, né, e tem uma metodologia, né, que é de Waldorf, que ela fala que quando você mistura níveis de conhecimento, você produz um conhecimento muito maior, né, então nessa metodologia de ensino, você tem alunos maiores, né, mais velhos, e você tem alunos mais novos, né, e os mais velhos ensinam os mais novos. Isso foi interessante, né, que eu quis também trazer para o nosso grupo, de ter alunos e profissionais aí de diferentes tempos, né, de ensino e de profissão, porque eu acredito que isso fortalecia ainda mais, né. Mas legal, vamos também trazer mais coisas, né, sobre esse modelo biopsicossocial aí da CIF, da Organização Mundial de Saúde, né, e tentar entender uma aplicabilidade, né, disso na nossa prática clínica. Já está anotado aqui, viu? Podemos encerrar então, gente? Mais alguém? Só o último comentário aqui da Gesane, que trabalha na neuropediatria, que esse curso acrescentou bastante na prática. A aula da CIF, que foi através dela que conheci e comecei a participar do grupo, foi o pontapé fundamental para o progresso das minhas reavaliações. Legal. Muito bom, viu, Gesane? Que você consiga aí aplicar, implementar a CIF aí no teu trabalho, consiga ser multiplicadora disso também, né? Porque é muito importante que os profissionais de saúde se aproximem mais desse recurso, desse instrumento que é tão valioso para a gente, né? E desse modelo também que ela traz, né? Biopsicossocial. Legal, que bom, fiquei bem feliz. Então é isso, gente. Quero agradecer, então, e oficializar agora, né, nosso encerramento do curso. Dizer que foi muito bom estar com todos. E continuem, por favor, se cuidando nas suas casas, evitando o máximo possível, né, as aglomerações, as saídas desnecessárias de casa. Vamos tentar também todos manter o foco e manter o olhar naquilo que é bom, naquilo que é proveitoso, evitar, né, de ficar o tempo todo só recebendo muita informação negativa. Se você assiste 3 jornais num dia, diminua para 1 e coloque uma música e um livro no lugar, né, para a gente conseguir manter nossa saúde mental aí nesse tempo, né, e nos mantermos bem e saudáveis para o nosso retorno, né, para aquilo que a gente vai encontrar no pós-pandemia, né, o que vai ser esse cenário aí político, o que vai ser esse cenário financeiro, né, o que vai ser o cenário também, né, dos nossos clientes, né, usuários e pacientes, como é que a gente vai encontrar essa população. Então, que a gente também possa, né, nesse momento, se preparar, ter calma e voltarmos bem, né, para esse momento que todo mundo vai precisar se ajudar, né. Então, é isso. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e dar por encerrado esse primeiro módulo do grupo de estudos em neurociência aplicada à terapia ocupacional. Obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada, viu, Rafa? Obrigada, Ares. Boa noite a todos. Fiquem bem, fiquem com Deus. Rafa, aí você, depois você disponibiliza